Aí eles começaram a fumar um cigarrinho, né? Aí eu fui limpar, achava aquilo bonito. Mas se eu tivesse ficado só no cigarro, assim estava bom. Apesar que não é bom fumar. Aí o tempo vai passando, com 12 anos de idade, ele se meteu na coisa. Com 12 anos de idade. Aí comecei a pintar o cabelo de novo. Comecei a ir na porta da escola, ver as menininhas, né? Geralmente a maioria dos jovens faz isso hoje. Pinta o cabelo de novo, vai caçar as menininhas na escola. Comecei a tomar briga. Briga, porque antigamente tinha esse tal de galera, né? Aí brigava todo mundo na mão. Quando você for brigar na mão, o cara agarrando uma arma, solta dinheiro para tudo atropelado. Mas antes não, a gente começou a brigar mais galera. Só que meu pai comandava lá um mercadinho de Dourado. Ele vendia lá. Aí, com 14 anos de idade, meu pai foi preso. Estava aqui correndo, aí o cara falou, por que você vai dar rua? Você vai sobreviver? Eu, 12 anos mais, bem antes, eu estava lá com 13 anos. Comecei a buscar 50 gramas de maconha, fazia almoço de coxinha e vendia. Comecei a vender. Então, vendia fumava, mas mais fumava do que vendia, geralmente. Porque a hora aí vai passando, comecei a vender a maconha. Aí beleza. Quando penso que não, eu comprei o primeiro revólver. Uma camiseta 22. 2 anos. Meu pai saiu, o tempo foi passando, eu e o irmão. Acho que muitos aqui não devem ter conhecido ele não, branco. O Mauro ali chegou a conhecer também. O branco, nós dois eram parceiros, juntos. Aí juntamos nós três e começamos a beber. Ele e meu pai. Meu pai virava para mim e falava assim, olha, eu prefiro ver você fumando baseado do que tomando um copo de cachaça. Porque ele tinha muita... Aconteceram algumas coisas, eu acho que eu tenho certeza, uma vez ele bebeu, os caras bateram nele, tomaram o dinheiro dele, bateram nele demais. No outro dia ele acordou, ele ficou pressão, falou, nunca mais eu vi, parou de beber. Então ele falava para a gente assim, ó, prefiro que vocês bebem, que vocês fumam baseado, e que vocês tomam um copo de cachaça. Só por isso você já vê. Aí nós, na maconha, vendia. Aí um certo dia, chegou o cara, por enquanto nós vendíamos só maconha. Chegou o cara, ofereceu para a gente vender pedra. Pedra para que funcionar é o crack. Aí nós pegamos e começamos a vender o crack. Só que enquanto a gente estava no bagulho, vendendo só maconha, não tinha tanto problema. Mas a pedra começou a dar dinheiro. Então, se tiver algum dor de gordo, a gente começou a comprar água daqui, começamos a usar pedra não. Aí já veio o pó, nós começamos a chegar ao pó. E tal, o primeiro raio foi aqui. Quando a gente deu o primeiro, a vontade começou a dar mais e mais. A maconha, daí que não estavam fazendo São Paulo. Mas quando a gente começou a cheirar, aí piorou tudo. Aí nós começamos a cheirar. Cheirava, vendia pedra, vendia o pó, fumava maconha. A minha vida era isso. Chegava, pegava dentro de casa, acabava de fumar um baseado, ia lá, ia uma panela. Minha mãe lá que estava até doida. De tantas vezes que ela tinha que fazer comida por dia. Porque de tanta fome que eu ficava, mano. Ficava com muita fome. Só que eu comecei a cheirar, aí eu quis comer mais. Não queria comer. Queria só cheirar, vender e vender. Comprando água, a gente já estava andando armado, já, para tudo quanto é lado. Quando pensa que não, aí vai dentro. Quando pensa que não, nós começamos a querer cobrar um cara que estava devendo a gente.
Pô, tinha bom que o cara estava devendo R$10. Ninguém não queria deitar, não queria nem saber. Eu já tentava passar o plano para os caras. Para passar o plano, para quem não sabe, é ter dó. Ter dó dos caras. Quando os caras iam cobrar e pegavam o plano de escapada, coisa de R$10, eu falava de cobra, não precisa saber isso não. Só tinha que eles vai correr para o ataque. Levava o Marcos de dinheiro. Aí viravam para mim e falavam assim, ô Beto, você é bonzinho demais para estar no perigo. Falei, aí eu olhava na casa do meu repórter, eu sou bonzinho, peraí então. E dava um tiro pro lado de chão assim. Aí alguém me aceitava aí pro povo. Mas meu coração não era aquilo que eu estava querendo. Pô, se bater uma pessoa que conta de R$10. Muitas das vezes, os caras ficavam lá no show, a mãe dele se encontrava, tinha 2 semanas. E chegava lá na boca do sol. Ou uma televisão que às vezes seu filho poderia assistir. Ele chegava lá. Um certo dia, mano, o cara ameaçou meu irmão. Só que, como se tivesse armado. Apesar que com o celular aqui na frente é a mesma coisa de uma arma. Aquele PL-20. Se você tacar aqui na cabeça de uma pessoa, se você matar. Você é grande demais. Aí eu peguei a outra cintura assim, ameaçou meu irmão. Só que o irmão não sabia que era o celular. O irmão chegou lá em casa nervoso, falou dele, vou matar aquele cara hoje. Falou comigo. Vou matar ele hoje. Falei, calma, não é assim não. Aí ele foi no patrão da gente, que a gente vendeu no bar, e pegou o outrão. E lá em casa tinha um 22 7 tiros. Ele falou assim, tá vendo? Você vai? Falei, dona, não é assim não, só tem um pouco mais de calma. Aí ele virou desse jeito e falou assim, se você não for, eu vou sozinho. Eu falei, não, mano, não vai não, pô, peraí, vou fumar para relaxar e tal. Fumando, ele falou assim, eu vou sozinho. Só que nunca pude deixar meu irmão na mão. Eu acho que teve qualquer pessoa calada lá com o seu irmão, com a sua família. Só que a gente não pensava que tinha pessoas que dependiam da gente. Tinha criança dentro de casa que dependia da gente. Tinha nossa mãe que dependia da gente, nosso pai. A gente não pensou de nada. A gente só pensou em ir lá e cobrar. Falei para ele, ó, vamos lá, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou chegar, vou enquadrar só o cara e vou matar só o cara. Pronto. Acabou. Mano, mas o inimigo é sujo demais. É muito sujo. Quando a gente estava uns 15 metros de distância, tinha mais ou menos umas 10 pessoas, ou menos. Ó, eu não creio muito porque eu estava com tanta água, eu tinha dado raio, tinha cheirado em volta aí e tal. Quando nós chegamos no canto de uns 15 metros, o Bertone chegou igual doido, para ele ser atirando de monte, matando, acertando de todo mundo. E eu vi bala atirando também. E uma vez a bala de outro vez chegou na testa de um cara. Na testa do cara, valeu por ele. Ele caiu no chão, a gente pulou para ir atrás do cara que a gente queria matar. Mano, nós acertamos muitas pessoas. Na hora passou uma mulher assim, pô, eu atirei, pá, pegou na mão. É isso aí mesmo, irmão. Olha esse caldo aqui do parede, eu acho que ia falar, né? Desculpa aí, de novo, foi de cabeça. Aí acertou lá na parte da deitado, né? Aí acertou lá e tal, aí ela caiu no canto de mata, assim, cabrão, e pai, eu dei mais um tiro assim, na hora que ele virou assim, pegou no tijolo que estava próximo à cabeça dele, pegou o tijolo na hora. Um negócio de 22, foi a aquarela especial. Mano, e a gente dando a fuga assim, correndo atrás dele, e ele correndo para ver se tinha que dar a fuga. Nós correndo atrás, nós já correndo, dando a fuga, e ele correndo para ver se nós tínhamos que ir embora. Nós correndo, tal, dando tiro igual doido, para tudo quanto é lado. Nós estávamos pegando e dando tiro. Para tudo quanto é lado, parceiro. Mano, aí vai. Passa o carro, pega o doidão lá que estava caído no chão.
Até aí, nós estávamos dentro de igreja parceiro. Nós estávamos querendo chorar, fazer a missão e ir embora. Só que a gente ficou todo nervoso e foi para a casa de um amigo da Diarreia, antes de 6 anos de idade. Nós lá e tal, olhando aqui no final, eu vi um papinho pelado, bacana. Aí nós pegamos e ficamos um dia fora. Nós ficamos um dia fora, para o bairro, para o velho. Não achamos ninguém parceiro. E aí nós fizemos. Nós arrumamos guerra. Por inexperiência, por não pensar em ninguém, só pensar em nós mesmos. Enquanto a gente estava fazendo, a gente não tinha arrumado grupo de ninguém aí. Aí vai nós temos que ficar um dia fora. Nos primeiros dias nós levamos dinheiro. Nos primeiros dias nós tomamos Coca-Cola e comemos pão com salame, pão com mortadela. No segundo dia nós chupamos dele e tomamos água, porque no dia o dia tinha acabado. E a gente nervoso, pô, vamos voltar para lá, vamos voltar e tal, beleza. Aí a gente lá ficamos com o pé atrás, menina. Minha mãe pegou e veio pra cá. E ela querendo que nós ficássemos aqui, meu pai também. Só que a gente ficava aqui, ela na bebeira, pegava a mercadoria, ia lá e punha na mão dos meninos. Só que os meninos começaram a derramar a gente. E nesse dia, mano, os caras começaram a punha na mão deles 50 gramas, quando nós viemos pegando 50 gramas, eles iam pagar lá para frente, porque o resto eu tinha usado tudo. Para o bar, para o velho, aí nós voltamos para lá de novo. Aí nós veio lá, meu pai saiu daqui, vai lá receber o dinheiro. Porque meu pai tinha sofrido um acidente. Ele perguntou para ele, você quer a indenização toda, ou quer receber por toda a sua vida? Como se fosse uma pensão, mano. Eu me lembro até o valor, R$ 86,46. Meu pai foi lá esse dia para pegar esses R$ 86. E pegava o coisa para a gente tinha apanhado dos caras lá. E minha mãe passando para ele, não riu, nem foi. Aí nós pensamos lá, tal, vai para o governo. Deus levou meu pai fumando, trocando uma ideia, conversando assim, sentado. Nós estávamos fumando uma maconha. Quando pensa que não, meu pai fala, vou dar na casa da sua madrinha. Meu irmão fala, opa, eu vou me senhor. Só que meu pai não pode falar não para ele, falar, pô, você não vai comigo, você sabe o que você quer aqui. Então, os caras já estavam vigiando a gente. Os caras vigiam a gente. Mas eu não tirava a razão deles não, por quê? Nós agimos errado. Tem lá e tal, e perfeito. O que a gente fez? Não matamos ninguém, atiramos em todo mundo. Meu pai pegou e falou para o meu irmão, então, fica aí, todo falou, fica aí. Mas o olhar dele, eu sentia que ele falando, pô, fica aí. E eu e meu pai, eu fiquei ajudando e tal. Meu irmão Júlio, lá onde nós morávamos, segurava mais ou menos de 50 metros de profundidade aqui, na parte de baixo e outro bairro, em buracão. Meu irmão Júlio estava lá embaixo, brincando lá. Quando pensa que não, irmão, meu pai vai meu irmão cai. Quando eles estão descendo o quarto, um menininho de 11 anos de idade estava explorando ele. Já estava explorando ele já. O menininho de 11 de idade chamou os 2 anos, falou lá, cara tá na vida, cara toma aí. Então, meu pai e meu irmão, beleza, os 2 caras vêm descendo, correndo. Um com a 7 assim e um com 38. Mano, na hora que meu pai estava saindo de casa, me deu uma vontade de chorar, não sei porquê. Eles desceram o quarto. Os caras vieram correndo. Meu pai falou pro meu irmão, corre, mano, pode correr. Aí não, pai, vou deixar o senhor aqui não, porque meu pai é deficiente na perna, mano. Ele tinha 2 parafusos na perna.
Cara, meu irmão morreu. Meu pai ficou. Os caras não tinham nada contra meu pai. E matou meu pai. Matou meu pai contra o meu irmão. Eles queriam pegar meu irmão, queriam pegar nós, porque eu estava junto com ele. Os caras mataram meu pai. Eu recebi uma ligação. Pô, mataram meu pai, mataram nosso pai. Mano, não me travou pra mim. A gente ficava acostumado a ter 5, 4 horas lá todos os dias. A gente só tinha um olhão com uma bala só. Como é que uma bala ia matar 15 pessoas? Por mais. Mano, o mundo travou pra mim naquele dia. Agora, por conta de nós não pensamos em ninguém, nós agimos por impulso, nós chegamos atirando em todo mundo. Os caras queriam nós, mataram o nosso pai. Mano, o tempo foi passando, nós viemos pra cá. Como se tudo isso ainda não fosse suficiente. Chegamos aqui, eu e meu irmão começamos a vir para o Baradilma. O Baradilma, para quem não conhece, é lá no Vale da Prata. Ali perto do Geral. Sei se vocês conhecem. Chegamos ali, começamos a vender um pó lá. Ele começou a vender, eu pegava e fazia os papelotes para ele, e ele entregava na mão dos meninos lá para vender. Como se tudo isso não tivesse serviu de lição para a gente. Os caras têm matado nosso próprio pai, vai a gente amputar mais uma vez. Vamos, antes disso nós chegamos aqui, nós tivemos que dormir no lençol no chão, porque não tinha colchão. Os meninos ficaram no colchão lá no lençol no chão. A gente tinha tudo lá. Tinha tudo. Achava que tinha tudo, mas não tinha nada. Chegamos aqui e temos que dormir no lençol. Meus irmãos muito pequenos ainda. O Igor que está ali. O Júlio, a Helena, a Dayana, o Pedro. Pedro era da escola ainda. Para o guarda para o velho, nós entramos nos 3 de novo, tudo assim que tivesse de lá. Pô, aí ele apresentou uma outra ex-mulherzinha, mãe de outro filho meu, dizendo que não vou pegar a mão não. Mas aí o que aconteceu? Ele me apresentou ela. Quando vai, nós vemos em casa lá, nesse dia, praticamente, tinha umas dúvidas da hot dog, escapuzão, que era dona, assim, eu com ela, e ele comigo, ligando comigo, pô, me empresta, o inimigo tá tão sujo, mano. Eu briguei com ele, mas não deixei a dúvida. Aí ele pegou uma blusa dessas anais pequenininhas, bem apertadinhas, pequenas. Aí a menina perguntou, você vai me levar eu lá embaixo, perto do bar? Eu falei pra ela, não vou não. Eu sempre fui meio de lado. O irmão pega e vai levar ela lá. Mas vai levar ela, mas já com outro pensamento. Chegaram lá, um pouco mais cedo, eu tinha discutido com o tal de Marcelo. Então, a conta dele, tudo falando que o pó do outro era ruim. Meu pai é bom, o senhor é ruim, o senhor que tem. Brigando a troco de nada. Chegando lá embaixo, meu irmão deu o cara. E vai para o lado do cara de novo. Pô, o cara começa a dar legal para sacar, meu irmão. Nesse dia, ele tomou muitas facadas. Ele correu para dentro do bar, mas não teve jeito. Ele já estava agonizando. Ele tomou muitas facadas. Na Bahia, perdi mais uma vida na minha família. Perdi mais uma vez, quanto agora. Bacana. Tempo passa, vou lá para a floresta. Vou morar na floresta. Chego no floresta, meu irmão, o vinho, muito de que, não sei se alguém já conheceu mesmo.
o vinho começa a se envolver. Ele na mesma irmão lá do Elias, bacana, os dois começaram a se envolver, bacana demais. Lá vai dois jogos na droga. Mas tudo começaram através de nós, do meu pai, de mim, do meu irmão. Meu irmão se envolve aqui, então começa a cheirar, começa a mexer com o sol. Quando assusta que não, ele conhece duas meninas ali do outro lado, ali no toque do hospital, não, porque ele tem decisão. Quando vê, um dia eu estava bem na minha casa lá e tal, aí começou o temporal danado, começou o temporal, tal, eu disse que eu já tinha esperado o pastor, tinha construído uma casa, construído uma família, de novo, mais uma família. Começou esse temporal, veio o vento, mano, à noite, de repente, de nada, levou meu teatro inteiro, com as peças com tudo. Mas antes disso, tinha começado a chover, a minha ex-esposa falou para mim assim, vou descer a trabalho com o nosso filho, porque está chovendo muito, e eu não consigo dizer. E a gente morava no segundo andar e era telha. Aí nós descemos, quando a gente vai descer, mano, voou o telhado, um pedaço do meu telhado, cai e estava ficado em cima do mesmo do meu menino. Se a gente tivesse ali, tinha matado meu filho, machucado. E eu lá no dia de manhã cedo, chorando, porque perguntando a Deus, meu Deus, por que isso? Quando penso que não, chega a notícia. O gigante, sempre conheceu o gigante aqui, e quando chegou, aí, mataram o bicho seu irmão. Mais uma vez, eu fui dar cabo para mim. Mais uma vez. Eu perdi meus dois irmãos e mais o meu pai ainda. Quando Cristo fosse suficiente partiu, eu me envolvi de novo, voltei para cá, comecei a me envolver de novo, a cheirar muito e tal, comecei a cheirar. Um certo dia, eu fui esconder uma mercadoria, toda vez que eu ia mexer nela, ela estava faltando. Está faltando, eu estou sem alguém me roubando, eu estou sem alguém me roubando. O inimigo é como se curtia um nome que me chamava Jó. Ele sempre estava rodeando até que eu guardava uma mercadoria. Eu peguei ele, querendo matar ele com a nova emoção. Ele estava indo aos trabalhos esse dia. Quando penso que não, mano, eu sei da onde surgiram alguns caras que foram atrás de mim. Foram atrás de mim, eu pulando mato, para lá, mato daqui, mato para lá daqui e tal, pulando, comecei a correr, guardei a arma, primeiro veio a polícia, eu guardei a arma, guardei o oitão, primeiro veio a polícia. Eu guardar a arma, apareceram 4 pessoas, não sei quem era. Eu corri chamada para meu rei. Comecei a correr no meio daquele mato, e estava correndo. Minha blusa era amarela, eu tirei ela, para ninguém visualizar na mata. De repente, irmão, quando eu estava correndo, eu vi um buraco imenso. Esse buraco era um pouco maior que esse altar aqui. Não tinha como eu pular, esse buraco eu estava vendo, não tinha como eu pular, não tinha como eu fazer nada. E eu não queria voltar para trás. Eu vi um tronco envergado, assim, esse tronco fazia assim envergado. Isso, eu agachei sem cabeça. E assim, fiquei quietinho, assim, escondi lá atrás desse tronco. Mas sentia
Quando eu olhava para aquele buraco, eu sentia as pessoas tão próximas, passando tão perto. Sentia os vultos passando tão perto de mim, mas eu fiquei pedindo a Deus. Pedindo a Deus. Orar, Pai, que nós cidade de Deus, santificar os nossos votos, estava pedindo a Deus, que, de repente, o cara faz desse jeito assim, ó. Tipo, põe alguma coisa, deve ficar um pouco na dobra, sei lá, como se estiver cheirando. Já dá aquela mudada. Mas eu sou Senhor, mas ele está tão próximo de mim. Está tão perto, eu senti as pessoas passando tão perto de mim. Deu 3 horas da madrugada, as pessoas passando tão próximo de mim. Eu estava falando assim, está tão perto, Senhor. Está tão perto, eles vão me pegar e entrar no governo. Mano, o dia amanheceu. Esse buraco que era maior que esse altar, era uma bolsa d'água, que o meu pé tomava ela. Que o meu pé tomava essa bolsa d'água. E aonde eu estava encaixado, escondido, estava tudo pisoteado ao redor. Os braços tudo pisoteado ao redor. Se eu tivesse dado um passo, eles tinham me pegado. Se eu tivesse dado mais um passo, eles tinham me pegado. Mas Deus é grande. Ele tinha força de falar sobre si. Ele escutou o meu pedido. Apesar que eu estava buscando ele só no momento de aflições. Mano, se eu tivesse dado um passo, eu tinha perdido a minha vida. No outro dia, eu lá nervoso. Então a minha cunhada chega para buscar meu filho. Eu ficar aqui na casa da minha mãe. Ela chega assim, sabe, chega para buscar meu filho, onde é que você estava no outro final? Você não quer saber de nada, não. Já estava tão nervoso que até mostrar para ela, eu já estava mostrando. Meu filho estava do meu lado, eu estava respeitando nem meu filho mais. Mano, saí daqui, fui para o colégio, chegou lá, ela me apresentou, minha cunhada me apresentou o namorado dela. Ele era um civil, tal. E esse civil ela arrumou para mim uma porção de pó, mais ou menos 50 gramas de pó, para me beber. Eu fui para o teatro tentar vender esse pó. Quando eu cheguei no teatro, mano, passou 5 gramas para os caras que eu trabalhava lá perto do balcão. De repente, eu senti aquele aperto no coração para mim, que eu não era do lugar. Eu caí de lá e voltei para casa, eu não quis voltar mais lá. Fui pro centro, mano. Tinha outra aula desse programa lá, estava acostumado a pegar 10, 15 gramas de pó na minha mão direto. Essa garota do programa, o dia eu cheguei nela, ela estava toda batida. E tal. Eu sentia alguma coisa diferente nela. Eu sentia que estava diferente das vezes quando eu ia lá nela. Um dia ela me perguntou, você está aqui na frente de mais 5 gramas? E tal. Aí eu desci, entrei lá no programa, todo mundo fala que nós só desce lá. Quando eu entrei, mano, não sei o que ficou, quando eu passei na porta do quarto dela, quando eu passei na porta do quarto dela, tinha 3 carros. Falei, pô, mas cara, 3 caras ali esperando. Peguei e passei direto. Fui lá, beleza. Quando eu volto de novo, mano, ela estava lá no quarto, outro quarto. Quando ela me viu, ela me correu. Eu senti aquele aperto no coração, eu fui embora, parceiro. E eu fiquei sabendo no outro dia. Que se eu tivesse ficado lá, ele tinha me matado. Ele tinha me dado uma baixa facada, tinha me matado uma vez. E Deus pôs a mão de mim mais uma vez, parceiro. Pôs a mão de mim mais uma vez. Já fez um ano com tanto livramento. Um certo dia, eu estava acostumado a ir com ela no bar para a gente cheirar e tomar uma cerveja.
nós cheirávamos e tomávamos cerveja. Eu trabalhava, fazia treinamento colonial. O nosso dinheiro era chegar, fazia uma compra, uma feira, o resto era para cerveja. Porque o povo, cada gatinho me estava lá, para me vender. Para fazer o que eu quisesse. Mano, nós dois começamos a cheirar. Nós dois íamos para o bar, descia uma cerveja e era no raio. Descia uma cerveja e outro raio. Um certo dia, estou lá dentro do novo. Antes disso, ela estava me pedindo para sair direto. Você não sai comigo, você não faz mais nada disso. Mano, depois disso tudo que acontecido comigo, eu ficava obrigado a sair. Eu só queria sair, eu nem conhecia todo mundo. Com medo de alguém me pegar. Beleza, chegou o aniversário da irmã dela. E eu disse ela me pedia para sair. Ela já estava saindo direto com o cunhado dela. O cunhado dela separou da irmã, ela saiu direto com ele. Eles iam fazer churrasco, convidava todo mundo, os irmãos, as irmãs, e ela ia para o cunhado dela. Quando rolou a festa do aniversário dela, mano, não sei de onde ela apareceu com o pó. Mas ela sabia. Quando eu cheirava, eu ficava envolvido. Calado, eu conversava com ninguém. As revoltas vinham todas do meu peito. Dava vontade de pegar ela e sair duelando. Não sei ela que falou esse pó. Antes disso, a gente no bar, o cara falou comigo, ó, essa mulher aí tá feita pura. Você tá com ela, mas se você lisar dela, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Eu, velho, tá me tirando, rapaz? Sai andando aí, mas que eu posso pelo corpo. Mas sabendo que não é aquele cara que estava falando. Mano, cheguei na festa. Quando eu cheirei. E tal. Quando eu cheirava, eu ficava pelos cantos. Quando eu estava no canto assim, tinha uma vaca atrás de mim no tanque. Só que já estava tudo armado. E eu legal, fiquei calado a noite toda, estava gordão demais. Eu nunca tinha cheirado fora da minha vida, não posso mais de qual eu cheguei lá. Esse povo não era daqui. E disse, esse cunhado dela tinha viajado por Rio de Janeiro. Ele tinha viajado por Rio. Mas na hora que ela colocou esse pó pra mim, e tal, fiquei calado no canto. Calado meio moleque e tal. Quando deu 6 horas da manhã, que ela veio pro meu lado assim, ela viu que a faca estava atrás de mim. Aí ela gritou, ele está querendo me matar, ele está querendo me matar, mano. Mas era mentira. Eu não queria matar ela. Só que o pó, pra quem não sei quem já cheirou aqui, ele sabe que o pó está desse poder. Não deixa o poder, mas deixa o poder muito grilado. Deixa você tirado de qualquer coisa. Se tem um farol diferente, você na hora, o que é aquilo ali? Se tem um farol diferente vindo do seu lado, o que é esse irmão aí, irmão? O que você quer? Entendeu? Ela gritou. Parceiro, aqui eu falando que não queria tentar matar ela, todo mundo se botou pra mim. Então, ela levou o cunhado dela veio e buscou ela. E levou ela para a casa da irmã dela. Quando teve que não deu 5 horas da manhã no outro dia, parceiro. 5 horas da manhã no outro dia. Eu peguei 5 horas da manhã, a gente tinha comprado aquela bola que dá descarga no chuveiro, no banheiro. Eu peguei essa bola, eu meti lá no centro. Chegando lá no centro,